Olá pessoal, como vai? Aqui quem fala é o professor Eduardo Couto. Hoje eu vou falar para vocês sobre multiplicação e divisão de frações. Dica bem rápida e muito simples para vocês resolverem qualquer tipo de operação aí envolvendo a multiplicação e a divisão de frações, tá ok? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, divulgue o vídeo com seus colegas e seus amigos. E se você gostar do meu vídeo, você pode favoritar, pode dar um joinha, pode dar um like, tá ok? Que você me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Bom, vamos começar. Multiplicação e divisão de frações. Ó. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é uma fração. Então, ó, fração é um número ó, que tem essa forma aqui. Ó. O número A, que eu vou chamar de numerador, tá? Numerador. E o número B, que eu vou chamar de denominador. Denominador. Essa barrinha aqui, galera, ó, indica que é uma fração, ou seja, que é uma divisão. Então, é o número A, numerador, dividido pelo número B, que é o seu denominador. Ó, o número A e o número B, eles podem ser inteiros, ou seja, pode ser positivo ou negativo. Mas o denominador de uma fração, ele nunca vai poder assumir o valor zero. Por quê, professor? Porque não existe um número dividido por um número zero, tá? Pelo simples fato, isso é uma indefinição matemática. Então, por isso, ó, que esse B, ele pertence aos inteiros, porém, ó, esse asterisco aqui significa ó, que ele é diferente de zero, tá ok? Então, esse asterisco aqui vai significar isso. Tudo bem, exemplos de números de frações, ó, 1/2, 2/3, menos 4/5, lembrando que pode ser positivo ou negativo, tá ok? Então, isso aqui que é a fração. Vamos aqui para o próximo tópico. Ó. Multiplicação de frações. Como que eu faço para multiplicar frações? Eu dividi isso aqui em dois casos. O primeiro caso, nós temos uma fração multiplicada por um número inteiro. Isso vai ser bem simples. Ó. Então, eu tenho um número, coloquei um número inteiro, mas pode ser qualquer número, tá ok? Pode ser decimal, enfim, qualquer número, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero multiplicar o número 2 e a fração, vamos supor, 2/5. Como que eu faço para multiplicar? Ó, eu venho aqui, multiplico tranquilamente. Então, aqui, ó, eu multiplico só o que está em cima, o numerador. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. O 2, ele não deixa de ser uma fração de denominador 1. Todo número inteiro é uma fração de denominador 1. Então, aqui, ó, eu multiplico em cima e embaixo continua como 5, tá ok? Então, bem simples. Então, vai dar 4/5. Não dá para simplificar, então esse é o resultado. Segundo caso, ó, multiplicação de duas frações. No primeiro caso, eu já acabei antecipando o caso 2. Por quê? Porque ó, no caso de multiplicação de duas frações, nós multiplicamos ó, os numeradores das frações, tá ok? E depois multiplicamos o que? Ó? Os denominadores. Vamos aqui dar um exemplo, ó, sei lá. 2/5 que multiplica 1/3. Aqui é simples, ó. Multiplica, pela minha regra, né? Multiplica o numerador e multiplica o denominador. 2 vezes 1 vai dar 2 e 5 vezes 3 vai dar 15. Muito simples, pessoal. Muito fácil de fazer, tá? Bem tranquilinho. Vamos a outro exemplo, professor. Exemplo 2. Olha, 3/2 que vai multiplicar, sei lá, 6/5. Olha só, pessoal. 6 vezes 3 vai dar 18. E 5 vezes 2 vai dar 10. Muita atenção nesse caso aqui, ó. 18 e 10,
eu consigo multiplicar. Eu consigo simplificar. Eu posso dividir ambos por 2. Então, 18 por 2 vai dar 9 e 10 por 2 vai dar 5. Então, esse é o resultado. Ó. Aqui eu tenho uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada, tá ok? E agora nós vamos para a divisão de frações. Galera, divisão de... Aqui deu uma manchadinha, desculpa. Primeira, tá? Galera, a regra de divisão de frações é bem tranquila, é bem simples também. O que nos diz a regra? Ó, divisão de frações. Ó. A regra é, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Antes de mais nada, aqui eu quero explicar para vocês o que é divisão por um número. Então, se eu quiser dividir um número, por exemplo, o número 1 sobre o número A qualquer, ó, dividir o número 1 pelo número A é a mesma coisa de eu pegar o número 1 e multiplicar pelo inverso do número A. Ó. Isso aqui são duas coisas, ó, equivalentes. Então, o que eu fiz aqui? Eu repeti o primeiro número e multipliquei pelo inverso do segundo. Com a fração, pessoal, não é diferente. Por quê? Olha só. Vamos supor que eu tenha duas frações. Por exemplo, para a primeira fração, ó, vou colocar uma barrinha aqui. Vamos supor que a primeira fração tem um denominador 2, um numerador 2, perdão, e o denominador, vamos supor, 4/5, ó, numerador e denominador. Como que eu faço isso aqui, pessoal? Ó, eu multiplico o numerador pelo inverso do denominador. É a mesma coisa aqui no caso de número inverso. Então, qual que é a primeira fração? Qual que é o numerador? É o número 2. Galera, qual que agora que é o inverso do número 4/5? É 5 sobre 4. Olha só, 5 vezes 2, 10, dividido por 4. Então, esse aqui vai ser o resultado. Aqui eu consigo simplificar por 2. Por 2 vai dar 5. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5/2. Muito legal. E agora, pessoal, se eu tiver um outro exemplo, ó, deixa eu trocar aqui. Se eu tiver agora duas frações mesmo, ó, eu vou escrever aqui, ó, barrinha de grande divisão. Vamos supor que eu tenha no numerador a fração 1 sobre 2 e no denominador, sei lá, 3/5, tá? Pela minha regra, o que eu faço? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Turma, inverter uma fração é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Mudar, tudo bem? Então, o 5 passa a ser o numerador e o 3 passa a ser o denominador. Eu dou uma cambalhota aqui com ela. Então, vai ficar assim, ó, que multiplica 5 sobre 3. Olha, agora eu tenho um caso de multiplicação de frações. Olha, multiplico o numerador e multiplico o denominador. Os denominadores, né? 5 vezes 1 vai dar 5. 2 vezes 3 vai dar 6. Professor, dá para simplificar? Não, não dá. Porque 5 e 6, eles não são divisíveis pelo mesmo número. Então, o resultado dessa operação, ó, 1/2 dividido por 3/5 vai dar 5/6, tá? Assim nós encerramos essa pequena revisão de multiplicação e divisão de frações. Peço que vocês sugiram mais temas para os próximos vídeos e aguardem novas postagens. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.